Bora lá, time. Seguinte. Tava falando mais cedo, e aí eu tava falando, a gente tava comentando aqui, tipo, de olhar ativos para prazos mais longos, né? Quando a gente fala de tendência, e eu acho que até uma coisa bem interessante para trazer para vocês, tem algumas formas de a gente entender, de a gente analisar um gráfico. Ah, Lucas, quero olhar aqui um gráfico, sei lá, tem algumas formas mais simples, né? Vou tentar ajudar vocês de uma forma mais simples de analisar os gráficos. Vamos lá, deixa eu botar aqui na tela um pouco, já que esse índice ele não sai disso. Vamos aqui, ó. Por exemplo, a gente está falando aqui, vou botar um gráfico qualquer aqui na tela rapidinho. Botei esse gráfico aqui na tela. Quero saber qual a tendência mais longa. Qual uma tendência... Deixa eu tirar o reloginho aqui da tela. Qual a tendência mais longa desse gráfico aqui? O que ele me diz? Né? E aí você pode usar as médias, aí você pode botar uma média de 200, né? Ou, né? E aí, vamos lá. Talvez até 60 aqui, mas vamos botar uma média de 60 aqui. E aí você usa. Pode ser aritmética mesmo, não precisa... Para ver tendência, não... Deixa eu botar aqui uma outra cor. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa média rosa aqui, né, de 200, mais longa, então a gente entende a tendência mais longa. A partir do momento que a gente tem a média de 50, a gente tem 60, na verdade, nesse caso, a gente tem uma média de prazo médio, ou seja, a gente tem uma tendência de longo prazo com 200 dias, a gente tem uma tendência de médio prazo com 60 dias, e a gente tem aqui, né, essa marronzinha aqui, a média de 21, como média de curto prazo, né, ou a média de 9 para um curtíssimo prazo, no caso. Mas vamos usar só essas três como referência, média de 200, média de 50, média de 60, perdão, e a média de 21. Então a gente está falando aqui de praticamente um ano, né? A gente está falando aqui de praticamente 3 meses e aqui praticamente de um mês, tá? Então a gente tem ali, né, prazos mais curtos e a média de 9, quase 2 semanas, né? Então beleza. O que isso significa quando a gente olha as médias simples e puramente? Se a gente tirasse os candles aqui, a gente olharia para a média aqui e falaria, olha, Renner, a partir dessa inclinação aqui, que deixa de ser neutra praticamente para negativa, passa a ter a tendência de baixa. Mas aí a gente ficaria única e exclusivamente dependendo de uma média para definir uma tendência, e aí uma tendência de longo prazo, e pô, olha a diferença, olha a distância de preço aqui que a gente chegou a ter. A gente chegou a uma distância da média para o preço de 37%. O preço da média precisaria subir 60% no dia seguinte para ele atingir a média de 200, talvez um pouquinho mais, porque a média também leva em conta o dia do candle. Então, né, a gente olha nesse momento aqui e vê uma tendência, por exemplo, de queda, se a gente olhasse para o gráfico mensal, para o gráfico de 200, né, um gráfico diário isso aqui, mas a gente está olhando para uma média de longo prazo. Para a média de mais curto prazo, a mesma coisa, a gente consegue enxergar aqui uma tendência de baixa e aqui uma lateralização, por exemplo, em Renner. A gente olha para trás aqui em Renner, né, a gente vê, por exemplo, essa mesma média aqui, ó. Eu sei que está difícil de ver, porque ainda não está por conta do zoom, mas se eu pegar aqui atrás, né, olha como a gente tem, vou aumentar o zoom ali, olha como a gente tem nessa média de 21 aqui, né, o suporte de 60, perdão, o suporte do movimento, como ela é mais, digamos assim, nervosa do que a média de 200 e mais suave do que a média de 21. Então, tem muita gente que usa essa configuração de 3 médias, tá? De 3 médias para a gente definir a tendência do ativo. Ou seja, se a gente está com as médias mais curtas abaixo, né? Ou seja, a 60 abaixo da 200 e a 21 abaixo da 60, a gente tem uma tendência de baixa. Se a gente tem o inverso, uma tendência de alta, né? E por aí vai. E aí, né, tem alguns outros pontos. Pô, se a gente tem as médias abaixo da 200, mas, por exemplo, a 21 acima da média de 60, a gente tem aqui uma distorção. A gente tem aqui, na verdade, uma correção e um ponto para chamar a atenção de uma possível reversão de tendência começando. Né? É claro que depois a gente só vai entender se isso vai ser uma reversão de tendência ou não, quando aquela média, ela de fato as médias voltarem a superar a média de 200. Tá? Então, para curto prazo, se a gente estivesse falando aqui, nesse momento, para Renner, está ficando interessante, né, porque a gente cruzou a média de 9 para cima da média de 21, então os movimentos mais curtos, ou seja, o curtíssimo prazo está interessante para Renner,
A gente precisa agora do próximo passo da 21 e da 9 passarem a média de 60 para a gente ter um pouquinho mais de consistência nesse movimento de alta. Bom, né? A gente olha outras coisas, a gente olharia o volume também para isso. E aí, no momento em que, de fato, os preços superem as primeiras médias, né? Primeiros preços vão superar, depois as médias vão vir, mas passando o preço da média de 200, passando as médias mais curtas da 200, e aí a gente vai ter que entender se, pô, a gente tem... Aí, nesse caso, a gente já vai ter uma tendência de alta, mas a gente vai ter que entender depois. Será que a 21, a 9 está acima da 21, a 21 está acima da 60 e a 60 está acima da 200? Isso é uma configuração perfeita de tendência de alta, né? Mas acho que para levar em conta bastante, o que dá para levar em conta, gente, e que eu levaria muito em conta, essa média aqui de 60 como um balizador de tendência de médio prazo. Então, só para a gente entender, 200, olhando só para o gráfico diário, deixa uma média, não quero ficar trocando de gráfico, não quero ter 3 gráficos na tela, quero ter o gráfico grande, então deixa 200 como um balizador de tendência mais longa, a 60 ou a 50, tanto faz, ou a 100, tem gente que gosta de usar 100, que é um pouquinho mais longa, mas para tendência de médio prazo, e a 21 para tendência de curto prazo, e uma média de 9 ou 8, ou até uma média mais curta ali, para balizador de tendência de curtíssimo prazo, tá? Isso aí, na verdade, serve para todos os tipos de gráfico. A gente só tem que entender né, se a gente está falando de um gráfico de 2 minutos, de 1 minuto, né, a gente está falando de 200 minutos, a gente está falando de 60 minutos, a gente está falando de 21 minutos. É só para a gente entender que, e aí lembrando a questão do fractal lá, que né, os gráficos eles tendem a ter movimentos muito semelhantes, né, dentro aí, independente do tempo gráfico que a gente esteja usando, mas no final das contas, acho que é bem interessante a gente usar isso para ter um balizador de tendência. O de 60 eu geralmente não uso, né? Vocês não me veem aqui com a média de 60, porque a 21 ela já me dá esse suporte, e também, é claro, porque eu tenho meu gráfico semanal na tela, que também, deixa eu tentar diminuir esse negócio aqui. Então eu tenho minha média, eu tenho um gráfico semanal aqui do lado, onde eu posso enxergar o que está acontecendo, né? Então me ajuda bastante a entender o que está acontecendo. Deixa eu aumentar aqui minha tela, pronto. Tá?